Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Falcão, professor de História, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade à discussão sobre os temas que estão aí no capítulo 7 do livro de vocês, não é? Você vai se lembrar que são 3 os povos que nós estamos estudando neste capítulo. Nós já falamos sobre os persas, nós já falamos sobre os fenícios, sobre essas duas civilizações importantes, cada um à sua maneira. E na aula de hoje, portanto, nós vamos estudar o terceiro e último povo deste capítulo, que são os cretenses, tá bom? Cretenses. Então vamos juntos, vamos conhecer quem era este povo, quais as suas principais características. Vamos lá. A gente chama de cretense, deve estar pensando, nossa, professor, que nome estranho, né? Esse nome cretenses vem de Creta. Talvez você já ouviu falar dessa palavra, deste lugar, que na verdade é uma ilha, tá? É uma ilha bem grande, que fica ali na região do Mar Egeu, que é uma região que está próxima à Grécia, tá bom? Então, Creta foi a civilização, desculpa, os cretenses foi uma civilização que se desenvolveu na ilha de Creta, uma das maiores ilhas do mar Mediterrâneo. Seu período, né, de maior desenvolvimento foi ali aproximadamente entre 2200 a.C. a 1450 a.C. Portanto, é uma civilização bastante antiga. Ela ficou conhecida como civilização cretense, como já disse. A origem de seus primeiros habitantes é imprecisa, nós não temos muitos detalhes acerca da formação dos cretenses, tá? O seu território era bem posicionado em relação à navegação, que ocorria no Mar Egeu e no Mar Mediterrâneo. As terras dessa região da ilha de Creta eram férteis e sua área consideravelmente grande, tá bom? Então, esses dois fatores, gente, grave isso, tá? Anote isso se você quiser. Esses dois fatores vão ser fundamentais para o desenvolvimento dos cretenses. Primeiro, a localização que eles tinham favorável à navegação. Lembra que a gente falou dos fenícios, né? Nosso último povo aqui desse capítulo foi os fenícios, que também era um povo muito forte na navegação, no comércio marítimo. Os cretenses também vão fazer isso, aqui nessa região do Mar Egeu, tá? Do Mar Egeu próximo à Grécia. Aliás, esse é um ponto interessante, que os cretenses, a civilização dos cretenses, eles vão estar na formação do povo grego. Nós vamos estudar no capítulo 8 o povo grego. Os gregos, a Grécia Antiga, uma das maiores civilizações do mundo antigo. Pois bem, a base dos gregos estava justamente entre os cretenses também. Os cretenses, né, o pessoal aqui da ilha de Creta, teve uma influência na formação do povo grego. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, tá bom? Então, então eu estava falando dos dois fatores, né? Eu já falei do primeiro, que é a questão da navegação, tá? E o outro fator, terras férteis, tá bom? Então eles tinham a agricultura, certo? E o comércio marítimo como principais atividades e fatores econômicos, tá? Com seus navios, os cretenses tiveram grande influência no comércio marítimo mediterrâneo, controlavam quase toda a atividade comercial existente no Mar Egeu, exportando produtos fabricados na ilha, como os belos vasos de cerâmica e bronze. Na produção agrícola, destacaram-se no cultivo de frutas, cereais, como trigo, cevada e especialmente oliveiras. Tá? Das oliveiras é que se extraía e se extrai o azeite de oliva, né? Essa região ali da Grécia, da ilha de Creta, né, e arredores, assim como também o mar Mediterrâneo, são as regiões do mundo, até hoje, mais tradicionais no que se refere à cultura dos azeites, né, dos azeites de oliva. São as regiões que fornecem para o mundo os azeites mais caros, mais refinados, né, mais celebrados aí na gastronomia, tá? Então eles cultivavam, né, frutas, cereais, né, assim também como o azeite de oliva, e também vendiam os seus produtos, tá? Através desse comércio marítimo, os seus navios então levavam os produtos que eles tinham aqui na ilha de Creta, tá bom?
para outras regiões. Portanto, a economia dos cretenses era uma economia do comércio marítimo e uma economia voltada também para o comércio de produtos, né, que eles cultivavam, né, agrícolas, tá bom? Agricultura, certo? Aqui é a ilha de Creta, lembrando que a capital da ilha de Creta, a capital dos cretenses, era essa aqui, Knossos, tá? Essa aqui era a capital, a cidade mais importante. Tínhamos outras, claro, né? Mas a principal, e aí havia um palácio muito imponente na cidade de Knossos, que era então a capital dos cretenses, tá bom? A capital dos cretenses. Bom, a questão que a influência do comércio marítimo, assim como foi muito grande também para os fenícios, também foi para os cretenses, isso eu já disse. Não é à toa que quando a gente vai se referir às atividades navais, as atividades do comércio marítimo, tanto para os fenícios quanto para os cretenses, nós costumamos chamar as formas políticas, a forma política como esses dois povos eram governados, dessa palavrinha aqui, ó, que você vai estranhar, talvez você nunca ouviu essa palavra, né? A palavra é essa aqui, ó, talassocracia, tá bom? Se você quiser anotar, talassocracia. Essa palavra significa predomínio do mar, ou até mesmo governo do mar. Isso porque o comércio marítimo vai ter uma importância central, tanto para os fenícios quanto para os cretenses. Por isso nós dizemos que tanto os fenícios quanto os cretenses, eles eram uma talassocracia. Tá? Isso porque o governo era voltado ali para as atividades marítimas, sobretudo para o comércio marítimo. Beleza? Então tá bom. Os cretenses, eles tiveram contato com vários povos, como é o caso dos egípcios, dos mesopotâmicos, tá bom? Então os cretenses, eles tinham comércio com esses povos também, povos que nós já estudamos, né? Já estudamos sobre os egípcios, sobre os mesopotâmicos também. Havia dessa maneira troca de influências entre diversos povos que estavam ao redor do mar Mediterrâneo. Havia uma integração cultural, trocas culturais. Por isso, Creta recebeu influência, tá? Cultural e também política, certo? De vários outros povos, tá bom? Como os egípcios, como os mesopotâmicos. Essa aqui é o palácio, que é uma reconstrução, claro, né? Hoje ele não existe mais, mas isso aqui é uma reconstrução, digamos assim, do que foi o imponente palácio lá na cidade de Knossos, tá? Isso aqui foi possível mediante achados arqueológicos. Nós já discutimos em outras situações, em outros contextos, a importância que a arqueologia tem para a história, sobretudo para o estudo da história antiga, né? Os registros arqueológicos são fundamentais. Então, na ilha de Creta, foram encontrados vestígios arqueológicos que levaram, então, a essa reconstrução aqui desse palácio que havia lá na cidade de Knossos, né? Como eu já disse, a capital. Tudo indica que havia o governo de um rei, com uma autoridade bastante forte, portanto, um governo centralizado, um governo autoritário, né? A partir do palácio controlava-se a criação de ovelhas em várias partes da ilha. A lã era bastante utilizada em trocas com os povos do exterior. O uso de metais também se desenvolveu. Então, são atividades aí econômicas que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo, ao longo dos séculos, entre os cretenses, né? Mas a base era aquela que eu falei para vocês, o comércio marítimo e as atividades agrícolas, tá? Agora eu quero falar para vocês de uma lenda muito importante para a história dos cretenses e também para a história dos gregos, que nós vamos estudar no próximo capítulo. É a lenda do Minotauro. Lembrando que isso é uma lenda, né, gente? Ou seja, é uma história que provavelmente não aconteceu. Era um mito, tá bom? Um mito que era falado lá entre os gregos, mas que a origem remonta lá dos cretenses. Talvez você já ouviu falar da figura mitológica do Minotauro, né? O famoso Minotauro, que tem a cabeça de um touro e o corpo humano, que era, aliás, uma representação, uma forma de se representar muito comum na mitologia grega, na mitologia romana e em outras mitologias também. Então vamos entender como que é essa história, né, da mitologia grega que vem
dos cretenses, tá? Diz a lenda que havia um rei em Creta, na cidade de Knossos. Este rei tinha uma esposa e a esposa dele se apaixonou por um touro. Isso mesmo, ela se apaixonou por um touro. Nossa, professor, não faz sentido. Pois é, por isso que é um mito, por isso que é uma lenda. Para nós hoje não faz sentido, tá? Era uma história mitológica. Em outro momento a gente pode discutir melhor essa questão dos mitos, tá bom? Mas vamos voltar aqui à história do Minotauro. Então, a esposa deste rei se apaixonou por um touro. E desta união ela acabou se juntando a este touro e nasceu um filho desta união, da mulher, da rainha, esposa do rei de Creta, lá de Knossos, e de um touro. E aí esse nasceu o chamado Minotauro, né, que tem metade humana e metade de um touro. E aí o que o rei de Knossos fez? Mandou prender este Minotauro, que tinha uma brutalidade muito grande, era muito violento, ameaçava. Ele mandou prendê-lo num labirinto, certo? Num labirinto, e ele não podia sair dali, ele estava preso nesse labirinto e tudo mais. Pois bem, todo ano, como uma forma de reafirmar o poder que ele tinha, no caso o rei, estou falando do rei de Creta, dos cretenses, ele mandava chamar jovens de outros lugares para entrarem no labirinto, e todos eram violentamente, brutalmente mortos pelo Minotauro. Isso mesmo, o Minotauro era um ser muito temido. Tem até um lutador de MMA que usa o apelido de Minotauro, né? Porque a ideia do Minotauro é que ele era muito cruel, né? Não deixava ninguém vivo. E aí, quando as pessoas, esses 7 jovens corajosos que iam lá pro labirinto, eles não conseguiam sobreviver, tá bom? Eles não conseguiam sobreviver. Até que um jovem, né, lá de Atenas, certo? Lá da Grécia, resolveu ir, né? Ele resolveu ir para a Grécia, ele resolveu entrar no labirinto, mas antes ele se apaixonou pela filha do rei, que se chamava Ariadne. A filha do rei se chamava Ariadne, tá bom? E este jovem se chamava Teseu, tá bom? Teseu. Então Teseu, apaixonado por Ariadne, prometeu para ela que ele iria sair vivo e iria casar-se com ela. E aí Ariadne então tem uma ideia que, como era um labirinto, ela então dá um grande novelo, um fio muito grande, vários fios enrolados neste novelo, e ela diz para o seu amado Teseu: por favor, quando você entrar, deixe este fio ao longo do caminho, e quando você conseguir matar o Minotauro, este fio irá te auxiliar para voltar e sair vivo deste labirinto. Então Teseu, embalado pelo amor de Ariadne e pela promessa que ele teria de casar-se com ela, se encheu de uma fúria e um ímpeto muito grande, entrou, matou o Minotauro, conseguiu voltar através do fio, o famoso fio de Ariadne, né, como é chamado na mitologia e até mesmo no teatro grego. E ele volta então e consegue sair vivo do labirinto, consegue também casar-se com Ariadne e consegue também ele micênico, né, que vem os micênicos que vêm dos gregos, os gregos que vêm deles, ele consegue dominar a ilha de Creta. E aí Creta é dominada depois da morte de Minotauro, dominada por Teseu, um micênico. E aí os micênicos dominam Creta. Professor, essa história aconteceu mesmo? Não, né, gente? É um mito, é uma lenda. Depois a gente pode falar sobre os mitos. Mas ela foi muito utilizada depois entre os gregos para lembrar deste momento histórico que é quando os micênicos, de onde vêm os gregos, conseguiram dominar os cretenses, né? Essa dominação aconteceu de outra forma, né? Em outra situação, em outro momento. Mas essa historinha, este mito, né, foi importante depois para gerar uma identidade cultural e militar entre o povo grego, tá bom?
Agora, falando dos cretenses, né? Os cretenses eles eram politeístas, tá? E é possível que tenham relacionado certas divindades a animais. Alguns arqueólogos acreditam que o touro era reverenciado, simbolizando a força masculina, né, e reprodutiva também. Por isso que a história do Minotauro, né, é mencionada, né, para corroborar, para poder comprovar esta ideia, né, este princípio religioso que eles tinham. Eles também adoravam uma figura feminina como a principal deusa cretense, associada à agricultura, era cultuada como sendo aquela que promovia e mantinha a fertilidade das terras da ilha. A ideia da mulher, fertilidade, a terra como fértil, né? Então essa questão mais mitológica também é ligada ali à religiosidade cretense. Seria então um tipo de grande mãe, mas essas ideias permanecem como hipóteses, né? Nós não temos muitas informações acerca dos cretenses, tá bom? Mas essa história do Teseu e o Minotauro, ela é importante para nós pensarmos sobre como os cretenses influenciaram os gregos. E para isso nós vamos estudar no próximo capítulo, que é o capítulo 8 do livro de vocês, quando nós vamos estudar os grandes gregos, a grande Grécia antiga, né? Uma das civilizações mais importantes do mundo antigo. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado da aula dos cretenses, tá certo? Nos vemos por aí. Um abraço para vocês e até mais.